Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, time cérebro total, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Quero Ser Médico. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar, eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Vou falar aqui como que funciona a faculdade de medicina. Porém, esse vídeo aqui vai ser a primeira parte. Por que isso acontece? Por que eu vou fazer isso? A faculdade de medicina, gente, ela é dividida em 3 ciclos. O ciclo básico, que tem 2 anos, o ciclo clínico, que tem 2, e o internato, que tem 2 também, totalizando 6 anos de faculdade ou 12 períodos. Então o vídeo de hoje vai ser um foco maior no ciclo básico, que são os 2 primeiros anos ou os primeiros 4 períodos, tudo bem? Bom, então como vocês perceberam, a faculdade de medicina ela tem um total de 6 anos, 12 períodos. E ela funciona de modo integral, ou seja, os alunos vão ficar de manhã até a tarde na faculdade, de 8 às 5, aí vai variar para cada instituição. Agora, eu nunca vi uma faculdade de medicina que tenha um curso à noite, ou que tenha matérias à noite. Se você já viu, deixa um comentário aí que depois eu vou dar uma olhadinha, beleza? Outra coisa importante é o seguinte, cada faculdade tem um modo próprio de conduzir esses sistemas das matérias. Algumas faculdades, elas funcionam com períodos anuais. Então você entra primeiro ano, aí depois troca segundo ano, terceiro ano até o 6º ano. Tem faculdade que faz os ciclos em períodos, em semestres. Então você entra primeiro período, aí no primeiro semestre, quando passa, vai para o segundo período, depois no segundo ano, terceiro período, passa um semestre, 4 períodos e aí vai. Então você vai estar variando para cada faculdade. Além disso, tem faculdade que permite que o aluno monte o seu próprio horário, escolha as matérias, fornecendo as obrigatórias, né, e as eletivas, que você pode fazer ou não. Mas tem faculdade que te dá já horário pronto, do início até o fim. Ah, eu não consigo mudar? Dá para mudar, mas ela te dá já redondinho aquilo tudo pronto. Tudo bem? Agora, já se prepara, porque a carga horária é pesada. Muito volume que você vai ter que estudar. Bom, outra coisa muito importante é o seguinte, muita gente pensa assim, caraca, eu vou estar na faculdade de medicina, beleza, eu vou sair atendendo? Sinto lhe informar, gente, mas não é assim que funciona. O ciclo básico, ele tem uma carga teórica muito maior do que a carga prática em termos de contato com o paciente. O ciclo básico tem muita aula prática, mas são aulas práticas em laboratórios. Inclusive, isso é uma outra coisa importante que a faculdade tem que ter. A gente tem que se preocupar em estudar uma instituição que tenha condições para te fornecer o aprendizado. Então tem que ter um anatômico de qualidade, com cadáveres para você conseguir estudar anatomia. Tem que ter um laboratório de histologia de qualidade para você conseguir analisar microscopicamente os tecidos. Tem que ter também uma disponibilidade de micro-organismos para você conseguir, lâminas, né, com tecidos, micro-organismos para você conseguir ver. Então não é só chegar lá e ter uma sala de aula e o professor falando. Não é assim. Então cuidado com isso, tá? Pesquise bem. Bom, então, qual vai ser o fator principal do ciclo básico? É fazer com que vocês tenham uma carga teórica grande e iniciar um contato com os pacientes. Então vai ser o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Logo, o mais importante nesse contexto é criar, né, um acompanhamento. Você vai ter um acompanhamento de um médico, você não fica sozinho, né? A gente não vai conduzir uma consulta, isso vai acontecer mais para frente, né? Você ter uma autonomia maior. No ciclo básico não, a gente está sempre acompanhando alguém que está conduzindo aquela consulta, tá? Então é mais um acompanhamento. E obviamente é fazer uma aproximação do aluno com a comunidade, aproximar o aluno dos futuros pacientes que ele vai encontrar. Para quê? Para que ele possa ter, por exemplo, sensibilidade de perceber a variação de comportamento que cada um tem. Então vai ter paciente que não consegue relatar o que está sentindo, tem paciente que você pergunta uma coisa e ele responde outra, tem paciente que você pergunta uma coisa e ele começa a contar a história de quando tinha 5 anos de idade. Então a gente tem que lidar com isso bem, sem ser obviamente agressivo. Então esse ciclo básico ele vai te dar essa percepção inicial de como lidar em cada situação como essa. Se tiver alguma parte prática, obviamente vai ser a parte aqui de saber ouvir bem, saber aprender a conduzir uma consulta e obviamente fazer uma boa anamnese. O que é uma anamnese, né?
Um exame onde nós, os alunos, né, os médicos, vamos realizar perguntas para conseguir coletar informações para poder facilitar o diagnóstico daquela doença que a pessoa tem. E acredite, por mais que a gente tenha hoje vários exames de imagem, tomografia, ressonância, a gente tem aí também diversos exames laboratoriais, a gente tem PCR, DNA recombinante, um monte de coisa. A anamnese, a história que o paciente conta pra gente ainda é a coisa mais importante. Então esse é um foco principal. Você vai perguntar qual é a queixa principal dele, você vai perguntar a história daquela doença, quando ele começou a sentir aquilo, se ele tem outras doenças juntas, se você é hipertenso, se você é diabético, você tem filhos, seus filhos são saudáveis, você tem mãe, você tem pai, morreram de quê? Morreu com quantos anos? Tem irmão, tem irmã, são doentes, você come bem, se alimenta bem e por aí vai. Então saber fazer bem uma anamnese, gente, é o segredo para você conseguir achar e chegar com mais facilidade ao diagnóstico das doenças, beleza? E isso você vai martelar muito no ciclo básico, tá? E para sempre também. Bom, outra coisa importante aqui, obviamente, é você ter uma sensibilidade maior, né? Flexibilidade e sensibilidade. Espero que vocês tenham uma boa escuta mesmo, não é nem a escuta, né? É uma escuta boa, saber ouvir bem. Tem que ser um bom ouvinte, não pode simplesmente ignorar a informação que o paciente dá, porque senão nós não seremos bons médicos. Então tem que saber ouvir, tem que saber conduzir e não perca isso ao longo da sua vida profissional, tanto estudante quanto profissional. A gente vê aí muitos profissionais que não perdem esse tato, ficam sem paciência e às vezes os pacientes eles não querem só um remédio, eles querem a nossa atenção, tá? Então leva isso com você. Show? Bom, vamos falar agora então das matérias, né? Nós temos aqui 2 anos de ciclo básico. Então tem uma matéria aqui que pode ser chamada de morfologia, onde você vai encontrar nessa matéria anatomia, fisiologia e histologia. Ou algumas faculdades trazem as 3 separados. De qualquer forma, essa matéria morfologia ela vai durar em média, aí, no mínimo ela vai durar 1 ano. Tem faculdade que tem 2 anos, tá? Mas no mínimo vai durar 1 ano. Então você vai ter anatomia 1, anatomia 2, fisiologia 1, fisiologia 2, histologia 1, histologia 2. Na anatomia se preocupa muito com o que e aonde está. O que é aquilo, aonde está aquilo, para onde vai, de onde veio. É mais ou menos isso, tá? Vou fazer depois vídeo sobre cada matéria, explicando como é que funciona a matéria e quais livros que eu achei melhor para recomendar, tá? Então anatomia é isso. O que é aquilo, aonde está, de onde veio, para onde vai. Mais ou menos por aí. A fisiologia se preocupa com como que as coisas funcionam. Então como é que aquela célula funciona, como esse sistema funciona, como é que funciona essa regulação hormonal, esse ciclo cardíaco, é mais ou menos o como. E a histologia se preocupa em analisar cada tecido microscopicamente. Também tem muita forma, né? Tem muita morfologia também, mas você vai analisar aquilo não macroscopicamente, sim microscopicamente. E quais alterações acontecem em algumas situações. Muito interessante. Nós temos também a matéria chamada Medicina Social ou Saúde Coletiva, onde nós iremos ser introduzidos nos princípios do Sistema Único de Saúde. Você vai começar a estudar o SUS, como é que o SUS funciona, e além disso também você vai ser introduzido aos princípios básicos de como lidar com o paciente em relação à prevenção das doenças, a chamada prevenção primária, como diagnosticar mais rápido uma doença, que a gente chama de prevenção secundária, e como reabilitar os pacientes, que seria a prevenção terciária. Então é mais ou menos por aí, tá? Também pode durar aí 1 ano, beleza? A gente tem aqui bioquímica, que pode durar 1 ano também, aí depende de cada faculdade, onde a gente vai estudar basicamente a composição estrutural do nosso organismo e como que o nosso metabolismo funciona. Aqui é uma coisa muito microscópica mesmo, é nível molecular, tá? Mas é muito importante também para o futuro, porque não adianta chegar lá na frente e não ter o domínio do básico. Então tem que se preocupar com tudo aqui, senão depois a gente não vai conseguir entender bem como é que funciona, por exemplo, um sopro cardíaco, como é que funciona uma regulação da pressão arterial do hipertenso, tá? Então é muito importante, pessoal, não negligenciar essas matérias. Muito aluno fala assim, o ciclo básico é muito chato, é muita teoria, pouca prática, então eu vou
caguei para essa parada. Depois eu penso nas matérias. Aí chega depois, tem uma dificuldade grande. Então não faça isso. Dê atenção especial para o ciclo básico. Dica de amigo para o teu sucesso, beleza? Seguindo aqui, a gente tem outra matéria que é chamada método científico ou iniciação à prática científica, onde nós iremos aprender como selecionar um artigo, como é que procura um artigo num site de busca. Isso é muito importante, acredite. A gente tem que ler muito artigo e vocês também vão ter, tá? Então saber buscar é essencial para conseguir o que você quer. Quais estudos são mais confiáveis? É um estudo de caso? É uma revisão sistemática, uma meta-análise? É um ensaio randomizado duplo cego? Então, isso é muito importante também. Porque você tem que saber qual estudo te dá um dado mais confiável para você depois repassar adiante ou usar na sua prática médica. Sacaram? Muito importante também. Nós temos também aqui a genética. E na genética a gente tem o que? A gente vai estudar a biologia molecular, como é que o DNA se expressa, como é que ele não se expressa, a síntese proteica. A gente vai estudar como que as doenças são herdadas e por aí vai. A gente tem aqui também a microbiologia e a imunologia. Microbiologia se preocupa em estudar os micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, protozoários, vermes também, e também vai se preocupar em introduzir para nós quais doenças eles podem causar. Mas aqui é um foco mais estrutural desses seres, né? Como é que eles são e quais doenças podem causar. O tratamento você vai ver depois, tá? No ciclo clínico, beleza? E no caso da imunologia, a gente vai estudar o que? O nosso sistema imune. Quais são as células, como que elas atuam, como é que funciona a imunidade que já nasce com a gente, como é que funciona a adaptação que a imunidade faz para cada tipo de doença, qual o perfil de resposta imunológica numa virose, numa protozoose, numa bacteriose e por aí vai, tá? Geralmente também dura um ano. Às vezes pode ser as duas juntas, tá? Microimuno ou separado. Aqui tem outra matéria muito importante, às vezes é terror de muita gente com anatomia, que é a farmacologia. A gente vai estudar como que os fármacos são absorvidos, como que eles são metabolizados, como que eles atuam, como que eles interagem um com o outro. Eu vou tomar o fármaco X e o Y, será que vai dar ruim? Será que algum não vai ser tão eficaz? Você vai estudar isso mais ou menos. E também vai estudar vários remédios, mas por classes. Por exemplo, você vai estudar os antihipertensivos, os anticoagulantes, os antiarrítmicos e por aí vai. Neurofármacos, tá? Muito importante essa matéria, muito importante mesmo. Pode durar um ano, algumas faculdades duram 2 anos, tá? Então isso aí vai estar variando. A gente tem aqui outra matéria que é a introdução à prática médica, onde o aluno ele vai começar a ter uma noção de como fazer um exame físico do paciente, porque isso é muito importante no ciclo clínico. Como analisar bem um tórax, como analisar bem um abdômen, membros, cabeça, exame neurológico, pescoço. Então essa noção inicial, a preparação para o ciclo clínico vem aqui nessa matéria, que é a introdução à prática médica. E para fechar a gente tem aqui a epidemiologia, onde os alunos vão estudar como é que se faz cálculos para achar uma taxa de novos casos de uma doença em uma certa região, ou seja, a incidência. Como é que eu faço o cálculo para saber quantas pessoas têm aquela doença hoje, ou seja, a prevalência. Ela vai estudar também como que você pode criar estatisticamente um estudo mais confiável. Quais são os testes que conseguem rastrear, teste diagnóstico que conseguem rastrear tal doença com mais facilidade? Quais são os testes diagnósticos que são mais específicos, que me dão mais certeza para achar um diagnóstico de uma doença? Então tudo isso vai ser no caso da epidemiologia. Como eu consigo calcular, saber os fatores de risco que vão aumentar a chance de ter uma doença cardiovascular ou que vão diminuir? Então é por aí que vai essa matéria aqui. E patologia ou fisiopatologia, aonde você vai estudar como que o nosso corpo altera a sua fisiologia em doenças. Então o que acontece com o coração quando uma pessoa infarta? O que acontece microscopicamente, macroscopicamente no pulmão quando o cara tem um edema pulmonar? Essa matéria aqui também é muito importante. Na minha opinião, esse ciclo básico aqui tem alguns pilares.
matérias que são pilares para você conseguir ter sucesso no ciclo clínico, no internato e na sua prática médica. E na minha opinião, essas matérias são anatomia, fisiologia, farmacologia e patologia. Essas daqui tu tem que devorar, filho. Tem que ser monstro, porque isso vai ajudar muito no seu futuro. E ó, aconselho que vocês façam monitoria das matérias. E isso pode ter a ver até com o que você pensa em seguir futuramente como carreira médica. Ah, eu quero ser cirurgião. Então é importante que você faça monitoria em que? Anatomia, porque você vai aprender muito mais. Ah, eu quero ser cardiologista, eu quero ser nefrologista, eu quero ser endócrino. Então é importante que você faça monitoria em fisiologia. Ah, eu quero ser oncologista. Então vai ser importante você fazer monitoria em quê? Histologia, patologia. Então, gente, são matérias básicas que tem que saber para o teu sucesso. Farmacologia, patologia, anatomia e fisiologia. Investe nisso que você depois vai humilhar. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi a parte 1 da Faculdade de Medicina, como é que funciona. Próximo vídeo eu vou falar como é que funciona o ciclo clínico e depois como é que funciona o internato. E para fechar, uma coisa muito importante. Quando a pessoa se forma, ela vem no CRM, certo? E quando ela vem no CRM, ela pode fazer qualquer coisa. Ela é um médico formado. Então ela pode fazer tudo, tá? A questão é, tem coisa que ela não sabe fazer, porque nunca treinou. Então, o médico poderia fazer uma neurocirurgia, mas ele não vai se meter a fazer isso porque nunca treinou. Então, cada treinamento mais específico vai ser feito aonde? Na residência. É como se fosse uma pós-graduação. Então, uma coisa muito importante é o seguinte: quando a gente se forma, a gente é médico. A gente pode fazer tudo. A gente vai atuar na clínica médica. E não é obrigado a fazer uma residência. Cada um vai fazer o que acha que é melhor para si, e o que tem mais vontade, que é trabalhar mais naquilo. Beleza? Bom, mas eu vou falar em outro vídeo sobre isso, né? As residências e tudo mais. Então, espero que tenham gostado, curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Grande abraço, espero que você consiga o seu objetivo. Quero ser médico, é isso aí. Foi que foi. Um abraço. Tchau.